Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Igreja linda, abençoada, famosa. Essa igreja é famosa, você sabia? Amém? Amém, amém. Você brilha e essa igreja brilha. Você prospera e essa igreja prospera. Você avança e essa igreja avança. É assim que acontece. Eu costumo dizer que em casa só tem uma porta. É a porta que dá acesso à minha casa e dá acesso à igreja. Tudo interligado. Então, é assim que nós temos que ver a igreja. Essa semana, orando por este momento aqui, veio no meu coração e até acabou entrando no assunto com o pastor Fabrício, que eu até ia perguntar para o pastor Marcelo sobre essa questão da mudança de nome da igreja. E me veio fortemente no coração de que isso, não sei como é que está, vai acontecer. A mudança de nome, ela é muito significativo na Bíblia. Então, quando acontecia, era porque o outro nome representava um novo tipo de unção. Era um romper, era uma outra atmosfera. Fazia parte do mesmo destino, mas com uma potência maior. Então, já queria deixar isto aqui no meu coração, de que não é só uma mudança de nome, é um derramar de uma nova unção, talvez até ligado àquilo que nós estávamos conversando ali agora. Isso. Aleluia. A outra coisa que eu iria em algum momento orar, mas já sinto de orar por isso, que é uma coisa que eu carrego no meu coração, apesar de não ser primogênito. Eu quero orar por todos os primogênitos aqui, antes de começarmos a ministração da palavra. Quem é primogênito de sua família, pode ficar em pé, por favor. Quero orar por todos os primogênitos nessa noite. O primogênito é a família, o primogênito de uma família é a primícia. É a primícia. O primogênito é completamente separado, consagrado. Eu sou o filho do meio, mas Deus me deu isso. Deus me deu um clamor pelos primogênitos, para que eles exerçam a sua função, para que eles não vendam a sua primogenitura, a sua influência na sua casa, na sua geração. Eu me acostumei a ouvir, só que passou um tempo que eu não aceitei mais, de que o segundo e terceiro filho são mais espertos do que o primeiro, são mais arrojados do que o primeiro, são mais líderes do que o primeiro, são mais bem resolvidos do que o primeiro, dormem sozinhos logo nos primeiros dias de vida e tantas outras coisas mais. Mas na Bíblia, Deus dá uma deferência ao primogênito. Você sabe que o segundo quer tomar o lugar do primeiro. Eu tenho duas lá em casa. Eu faço uma pergunta, a segunda: eu sei. Eu quero primeiro ouvir da Raquel. O que você acha, Raquel, disso? Que é a primogênita. E o primogênito, ele é um reservatório da unção daquela casa, para continuar. Legado é uma palavra que não alcança algumas coisas na Bíblia. O primogênito, ele carrega uma unção para continuar a herança daquilo que Deus quer fazer por meio de uma família. Então, nessa noite, se você é um primogênito, que
que não está onde você deveria estar, Deus vai te colocar a partir desta noite. Amém? Amém. Você não vai vender a sua primogenitura por nada. Eu honro a sua vida por você ser primogênito de uma casa. Vamos orar. Põe a mão no seu coração, primogênito. Faça a sua oração. Olha, é um tempo de resgate. É um tempo de cura. É um tempo de restauração. Talvez você tenha vindo com o desejo de participar dessa conferência, mas, na verdade, o que você mais precisa deste momento. Deste momento. Quando você se desloca para o seu destino, tudo passa a ser diferente. Tudo passa a ser novo. Parece que dentro de você as coisas começam a se conectar. E você tem esse papel, essa função de abençoar a sua geração. Você carrega, você é um portador daquilo que Deus quer fazer por meio da sua família. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão os primogênitos. Eu não sei quais vozes eles escutam desde pequeno, ou desde o útero de suas mães, mas eu sei o que a tua palavra diz a respeito deles. Eles são primícia, separados, inteiramente consagrados. A primícia santifica o resto. Eu creio que a partir desse posicionamento, a unção de salvação vai chegar nessas famílias. A unção de libertação vai chegar nessas famílias. Eu creio que a partir desse posicionamento, os céus vão tocar. E o sobrenatural do Senhor vai invadir muitas famílias aqui. A partir desse posicionamento haverá, Senhor, restauração, conexão com os pais. Conexão com os irmãos. Conexão com o destino divino. Senhor, eu creio que é uma noite de empoderamento. Ei, Espírito Santo. Empoderamento. Porque os seus filhos, Pai, não são melhores do que os demais, mas são o grupo das primícias. E eles estão liberados em nome de Jesus. Deus, leve a dor, leve a rejeição, leve o medo, leve, Senhor, a passividade. E agora, Senhor, traga um novo tempo, uma nova unção, em nome de Jesus. Amém. Aleluias, aleluias. Você que é primogênito aí, dá uma respirada fundo assim, ó. Puxe. O seu destino é lindo, caminhe velozmente para ele. Amém? Amém, pode sentar. Aleluias, aleluias, aleluias. E que em nome de Jesus, o Espírito Santo alcance também meu irmão. O sonho que eu tenho é ser ministrado por ele. Eu tenho esse sonho. Porque no reino de Deus as coisas foram feitas para fins específicos. Quando tudo se ajusta, algo é atraído para cumprir o seu propósito. Eu quero nessa noite falar, e depois a Vivian vai subir aqui também um pouco, sobre um tema: mantenha o seu amor aceso. Eu vou me basear num livro com esse título, nessa noite, do pastor Denis Silk, Conexão, Comunicação e Limites. E esse livro, esse conteúdo tem ministrado muito ao meu coração.
E eu acho que a viés profética também é você levar algo que você sabe que as pessoas precisam ouvir. Então, se eu fosse para a minha zona de conforto, talvez eu não falaria desses princípios aqui. Mas eu tenho essa confiança, essa convicção que Deus quer ministrar nessa noite em nós, com esses princípios. Como que a gente pode fazer para que o amor não se apague nas nossas famílias? O pastor Marcelo bem colocou, a sua presença aqui é uma honra. E você já está atraindo o favor de Deus de uma forma diferenciada nessa noite. Você sabe que na Bíblia, você não é um indivíduo, você é um coletivo. É essa a mentalidade bíblica. Então, a sua presença aqui é a presença da sua família também. E o que você vai receber aqui, todas as pessoas de Araçatuba, simultaneamente, espiritualmente, serão impactadas. Você é uma pessoa profética. Sempre tem algo ligado a outras pessoas, daquilo que acontece com a sua vida. Por exemplo, quando nós oramos para que uma pessoa seja curada de câncer, não só aquela pessoa está sendo beneficiada, mas nós estamos fazendo parte de um grupo enorme de pessoas que oram para que o câncer seja erradicado do planeta Terra. As orações, elas tomam uma dimensão coletiva. Por isso que, na verdade, não são os revolucionários, os homens acima da média que tocam a história. Como o Peter Wagner bem escreveu, são os intercessores que escrevem a história. Então, o que você vai receber tem uma amplificação. É lógico que você não precisa receber dizendo assim: ah, se fulano de tal estivesse aqui, como o pastor bem colocou. Mas essa pessoa está sendo alcançada simultaneamente. Amém? Você acredita nisto? Você acredita que nesta noite, pessoas que nós oramos, os nossos familiares, que ainda não se entregaram a Jesus, pelo fato de estarmos aqui na conferência da família, muitas pessoas que nós oramos serão resgatadas pelo amor de Deus nessa noite. Deus vai trabalhar nessa madrugada. Oh, Espírito Santo, eu creio. Em 1 João 3,16, e é legal falar de João quando o assunto é amor, porque um dia João, ele era esquentadão. João era assim, alucinado. Um dia, você sabe disso, João não gostou da atitude dos samaritanos e sugeriu para Jesus: Jesus, vamos mandar fogo aqui. Mas eu sempre gosto de olhar, e estou aprendendo a ver as coisas de um ponto de vista positivo. Ele cria que era possível cair fogo do céu. Oh, Espírito Santo, aleluia. Você acredita que é possível cair fogo do céu para mudar essa cidade? Já está caindo, né? Já está caindo. Para mudar a sua casa, para mudar o seu casamento. Então, João, ele acreditava. Ele só aplicou a fé de uma forma errada, mas ele acreditava. E era possível de acontecer, senão Jesus tinha dito para ele: rapaz, você pirou? Falando coisas que não estão no meu repertório. Não, ele não foi advertido por causa disso. Ele foi advertido porque faltou nele o quê? Amor. Olha, eu sinto no meu espírito que há pessoas aqui que estão buscando dons espirituais e que vão receber dons espirituais, dons de sinais, de maravilhas. Mas de antemão quero dizer para você,
Uma pessoa cheia do Espírito Santo, com dons espirituais, sem amor, é um homem bomba. Ele explode tudo, negativamente. Então, que você seja batizado pelo amor, como João foi. E, de alucinado, um dia ele começou a reclinar a cabeça no peito de Jesus, começou a ter uma transformação no seu coração, e aí ele simplesmente escreve um dos escritos que falam mais intensamente sobre esse amor de Deus. Você tem alguém na sua família duro? Você tem na sua família alguém ríspido? Alguém que fere com as palavras? A unção que transformou João está neste lugar. Profeticamente já vejo essa pessoa reclinando no peito de Jesus, aleluia, mansinho, oh Espírito Santo, eu creio, o Espírito Santo é especialista em transformar um coração de pedra para um coração de carne. Profecia de Ezequiel, ele é especialista, eu tenho visto Deus fazer coisas lindas, pegar um homem turrão e transformar em alguém serviçal, amigo, cortês, educado. Meu Deus, irmão, pode ter certeza, falta pouco, esse homem vai carregar você no colo, ô Espírito Santo, vai te cortejar, esse espírito maligno de ogro vai sair dele. Porque eu consigo olhar aqui em João isso. Como é que pode? Em tão pouco tempo. É o Espírito Santo. Então ele disse o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos. Até aqueles que nós não gostamos, profeticamente vão dizer, por nossos irmãos, inclusive aqueles que nós não gostamos. A Bíblia diz que nós devemos orar até pelos nossos inimigos. Diga sim, oração resolve tudo. Tudo. Dar a vida. É isto que você precisa entender nesta noite. Para que você mantenha o amor aceso na sua família, você precisa se entregar, se doar. Você precisa, inclusive, de muitas renúncias. Eu ando da renúncia aqui. Muitas renúncias. Também João diz assim, em 1 João 4, 7 e 8, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de quem? De Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluias. Quantos estão cheios do Espírito Santo de Deus? Então você está cheio de amor. Você está cheio de amor. Você não vai sair desse auditório com nenhum tipo de ressentimento, amargura no seu coração. Porque Deus é amor e você está cheio de Deus, no bom sentido. 1 João 4:20, olha só. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. A nossa relação com Deus não é natural. A nossa relação com Deus é sobrenatural. Amém? Eu tenho pedido para Deus me ajudar a viver naturalmente o sobrenatural.
toda hora, até enquanto estiver dormindo, porque o espírito não dorme. E eu quero declarar também aqui, há pessoas que estão com dificuldades para dormir, em função de conturbações, inclusive na família. Mesmo quando nós dormimos, nós temos que acreditar que Deus cuida de nós. Salmos 3. E em nome de Jesus, você não vai ter mais pesadelo. Porque Deus te fez para ter sonhos proféticos, não é para ter pesadelo. Então a relação com Deus é sobrenatural. Você não consegue enxergá-lo, vê-lo muitas vezes, literalmente, presencialmente, mas você sente Deus. Essa multidão está aqui por quê? Porque essa multidão, você ouviu a voz de Deus, é algo pessoal, mas palpável, do ponto de vista da fé, que move a gente, que move. E da mesma forma eu tenho que arrastar essa dimensão do sobrenatural para os meus relacionamentos. Se eu sou capaz de acreditar que há uma atmosfera sobrenatural para que eu possa acessar a Deus, eu também tenho que acreditar, essa é a relação do texto, de que também eu vou contar com uma atmosfera sobrenatural para amar meu próximo. Amar o próximo é uma decisão, não só, é uma decisão que ativa o poder de Deus, para que eu cumpra essa missão. Amar o próximo incondicionalmente é algo sobrenatural. Sobrenatural, como é a nossa relação com o próprio Deus. Com o próprio Deus. A gente às vezes tenta explicar a Deus, interessante. Você sabia que todo avivamento, ele é um filtro em si mesmo? Porque em todo avivamento, algumas coisas que acontecem, não tem explicação. A pessoa fala assim, eu queria uma explicação lógica para isso. Não tem. Deus quis fazer. Porque Deus é Deus. Porque Deus é o Deus de Atos, é o Deus da igreja de hoje. E Deus hoje está liberando um poder dele na terra, na PIB de Araçatuba, que vai se transformar numa unção que ainda nós não vimos na terra, porque Deus é o Deus do novo. Ah, pastor, na minha casa tem histórico de problemas. Deus é o Deus do óleo fresco, do vinho novo. Justamente em você pode começar uma nova história. São marcas de divórcios na família, não acontecerá com você. São marcas de pessoas que escolhem mal cônjuge, não acontecerá com você. Então, diante desses textos bíblicos aqui, algumas instruções para que você mantenha o seu amor aceso. Primeira coisa, deixa eu explicar isto. Como ser uma pessoa poderosa, empoderada por Deus, para reinar também nos relacionamentos. As pessoas que são influenciadas pelo Espírito Santo, são pessoas empoderadas, pessoas poderosas no bom sentido. As pessoas poderosas nos relacionamentos são pessoas que controlam a si mesmas, são pessoas que interferem na atmosfera da vida, são pessoas que possuem autodomínio, pessoas que não se veem como vítimas, são pessoas responsáveis, são pessoas que podem ser o que elas dizem que são consistentemente. Uma pessoa empoderada
por Deus nos relacionamentos, quando o conflito acontece, ela tem essa missão de trazer uma unção para que haja ordem no caos. Ela não se vê como vítima, ela não permite que as pessoas, inclusive, a usem. Ela tem uma unção para separar as coisas, inclusive até para ajudar sem se prejudicar, inclusive até para estender as mãos sem se adoecer. Sabe, se você sair daqui nessa noite disposto a ser uma pessoa poderosa em Deus, responsável pelos seus relacionamentos, responsável pelas suas decisões, uma pessoa capaz de interferir no nível, no ambiente dos seus relacionamentos, uma pessoa que entende o que Deus quer fazer em todo relacionamento familiar, eu tenho certeza que as coisas vão mudar a partir de você. Deus nos fez para sermos pessoas capazes de acalmarmos tempestades. Você vai sair de uma atmosfera de ser completamente confinado e influenciado pela turbulência relacional para ser um apaziguador, para ter a unção de Jesus para acalmar ventos fortes, para governar nos relacionamentos. Jesus não era assim? A multidão vindo para cima de Jesus, ele não se perdia em nenhum momento, ele atendia as pessoas na hora certa. Ele, no meio de uma multidão, ele sabia quem seria a pessoa que receberia aquele milagre específico. Os religiosos ficavam na mente dele dizendo: Jesus, você está agindo errado. E ele continuava calmo, sereno, tranquilo, em paz, dando-nos uma pista de que é possível ser um agente pacificador nos relacionamentos. Mas pastor, sempre eu tenho que ser a pessoa que busca o tratado de paz no casamento? Sempre eu. Mas você não está fazendo simplesmente por causa do outro, você está fazendo porque faz parte da sua identidade. Jesus é assim, e Jesus está em você. 3 anos sendo coerente, sendo alguém responsável pelas suas decisões, não recebendo a influência muitas vezes negativa, até dos seus discípulos. O que aconteceu? Aqueles homens foram transformados. Quando você sair pela manhã, todos os dias, você tem que ter a convicção: hoje eu vou ter um bom dia, porque eu não dependo do dia e das pessoas para ter um bom dia. É muito simples o que eu estou tentando passar aqui. É ter uma postura proativa, espiritual, de reinar nos relacionamentos. Então, independente do lugar que você for entrar, tiver que entrar, você já gerou o seu dia, você já profetizou sobre ele. E então, mesmo que a situação fique conturbada, você vai estar o quê? Em paz. Vai em paz e vai retornar em paz. Amém? Tem gente que pensa muito antes de voltar para casa, com medo de uma turbulência. Ontem eu estava no açougue, e aí o açougueiro começou a falar com os amigos:
meu carro quebrou, de novo. Vai ficar em R$ 800. Imagina só na hora que eu chegar hoje em casa e falar que aquele carro está nos custando um tamanho de rombo no nosso orçamento, e agora com esses R$ 800, está falando da esposa, ia virar uma terceira guerra mundial. Ele já estava aflito, bate de um homem. Aí os caras começaram a rir dele, os amigos. E dá um jeito, cara, nesse carro e tal. Não, o nosso lar é um refúgio, um lugar de paz, um lugar. Jesus, ele ia na sua época num lugar chamado Éramos, Topos, que era um lugar deserto para ter intimidade com Deus. Sua casa é esse lugar. Sua casa é esse lugar. Eu passei muitas situações difíceis, e a Vivian também. E quando nós nos casamos, nós fizemos um tratado: nesta casa haverá paz. Paz. Os conflitos existem inúmeros, mas os conflitos não desconectam o meu coração do coração dela, e o coração dela do meu coração. Nós governamos nos relacionamentos. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e decisões. Nós interferimos na atmosfera. Você quer receber isso na sua vida a partir de hoje? Como então na prática também acender o amor? Denis Silk escreve o seguinte: a verdade é que todo relacionamento tem um destes dois objetivos: conexão ou desconexão. Esses objetivos são revelados pelos conjuntos de habilidades que as pessoas adotam para alcançá-los. Se você quer ser, no seu relacionamento, uma pessoa conectiva, Deus vai te ajudar. Você será. Mas também, se você se propor a ser uma pessoa que desconecta, você também terá essa capacidade, infelizmente, de fazer isso por sua conta. Costumo dizer que a mulher, ela é o útero da casa, ela gera a vida e gera também a visão de Deus para a família. Mas ela também é a conectora em casa. Ela é a pessoa dos detalhes, da experiência da mesa. E é fundamental as mulheres entenderem isto. E é tão importante essa verdade, porque naturalmente nós vemos que a mulher tem a tendência ao caos, a se desesperar, sim ou não? Por ser mais sensível. Às vezes também o cara não se desespera porque é sem noção também, né? A situação está difícil e ele, né, está assim, vendo Premiere, tá, a cabeça está não. Mas a mulher tem essa função de ser conectivo e precisa ajudar também o marido a ser. O laço afetivo com as crianças, a experiência da alegria dentro da casa. Mas no geral devemos ser esses conectores. Por exemplo, você sabe como a sua esposa entende que você está comunicando que a ama, que você quer que ela entenda o quanto você a ama? Qual o tipo de linguagem que você usa? Para que quando ela começar a receber os estímulos, ela diga: uau, eu estou me sentindo amada. Você tem que degotificar isso. É um código. É uma experiência de convívio que você precisa se aprimorar. Nós temos que ser especialistas nas pessoas que nós amamos. Quem já ouviu falar das 5 linguagens do amor aqui? Isso é importantíssimo. Da mesma forma, eu sei como as minhas filhas,
recebem a mensagem de que elas estão sendo amadas, de que elas são amadas. Nós temos que entender esta linguagem. Tem o toque físico, que é o toquímetro. A pessoa, ela sente através do toque que ela é desejada, que ela é amada, que ela é importante. Tem os atos de serviço. Às vezes, a família tem até vários colaboradores, pessoas que ajudam na casa, mas se o cônjuge tem essa linguagem, o esposo, a esposa, vai ter que comunicar isso, né? Vai rolar, lavar uma louça, alguma coisa, cuidar das crianças. Se você tem uma esposa com essa linguagem, Deus te abençoe, porque eu sei o que é isso. Você tem que fazer alguma coisa naquela casa. Porque a pessoa que tem essa linguagem, ela tem uma síndrome de que só ela é organizada. De que só ela percebe que as coisas precisam de disciplina, de planejamento. Então nós temos que comunicar que a gente entende que isso é importante para ela ou para ele. Presentes, aí, é o símbolo físico do amor, não é simplesmente ganhar algo. O tempo de qualidade. E o homem, por exemplo, para dar tempo de qualidade para a esposa. A maioria dos conflitos, no geral, seriam resolvidos se a gente desse mais tempo para o relacionamento. Quando a gente vai conversar com o nosso cônjuge, são trivialidades, coisas periféricas, porque na verdade já é 10 horas da noite e ninguém quer começar um conflito. Porque pode até rolar uma coisa ainda à noite. E aí, gente, estou falando aqui cabeça de homem. O cara fala, não, esse assunto eu vou deixar amanhã, senão vai complicar. Eu vou deixar para amanhã esse assunto, senão só o jeitinho dela, ela vai estressar. É melhor ver como é que as crianças estão para dormir e tal, para a gente ter um outro tipo de reunião. Deixa para amanhã, e às vezes isso vira procrastinação, é ruim também. Mas o tempo de qualidade é fundamental. Às vezes o amor se apaga no relacionamento simplesmente porque nós não conversamos. Simplesmente por isso, com o coração. Ou palavras de afirmação. Quando você nota a pessoa, quando você valoriza a pessoa, você diz isso. Você diz isso. Não, pastor, ele sabe que eu amo. Você tem que dizer. Aos meus filhos adolescentes sabem que eles são amados. Tem que dizer, tem que demonstrar. Então, para que essa chama do amor aumente, você precisa se conectar do jeito certo ao coração dessa pessoa que você ama. Outra coisa que eu queria destacar aqui, a batalha entre o medo e o amor. A batalha entre o medo e o amor é uma coisa que prejudica muito os relacionamentos. Quando nós nos sentimos ameaçados em relação à dor relacional, nós somos tentados a 3 coisas: lutar, fugir ou congelar. Quando a gente começa a ver que de alguma forma o relacionamento está começando a ferir a gente, ao invés de separar as coisas e chegar no ponto real do dilema, a gente corre para essas 3 coisas: lutar, fugir ou congelar. Denis Silco escreveu o seguinte: quando a ameaça é alta, o nível de amor é baixo, muitas vezes. As pessoas que mudam os seus relacionamentos não são presas aos seus instintos. Em 1 Coríntios
3, 7, nós vemos o seguinte: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que vocês são é sagrado. Você foi criado para ter uma autonomia. Deus confia muito naquilo que Ele derramou em você. Você, dentro dessa autonomia, tem a liberdade para não escolher o caminho do medo, mas do amor. Deus se relaciona assim conosco. A gente pode se distanciar de Deus, pode até dizer bobagens sobre Ele, mas Ele continua nos amando do mesmo jeito. Deus, Ele tem uma capacidade de permitir que você decida estar com Ele, decida viver para Ele, escolha querer a vontade dEle para a sua vida. Este ano vocês estão ouvindo muito sobre renúncia. Um ato de obediência a Deus não é para te penalizar. A obediência a Deus é um convite para novas revelações. Se Ele pede algo para você, é porque a partir daquele momento, um portal novo se abre, para descortinar quem Ele é. E quanto mais eu entender quem Ele é, mais empoderado eu sou, pela revelação que eu tive a respeito dEle. Não foi assim com José, não foi assim com Davi. Quem Davi é? Alguém fruto das suas percepções daquilo que Deus é, através das suas renúncias. Ele escolheu querer a vontade de Deus. Por isso que os salmos que ele escreveu são tão poderosos. Eu queria te dar uma dica: quando você se sentir conturbado, comece a ler os salmos, até que algum salmo se identifique com você. É impressionante. Você sabia que se você abrir a Bíblia e colocar o seu ouvido nos salmos, você escuta a batida de coração de gente? É impressionante como a Bíblia é viva. Então, quando você faz a sua liberdade algo bom, Deus te abençoa. Você recebe poder para continuar naquela decisão. A Bíblia também diz que aonde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Quem traz essa liberdade? O Espírito Santo de Deus. Então você tem a liberdade de escolher não ficar na dimensão das feridas relacionais. Você escolhe. Você escolhe não ficar paralisado, porque aonde é o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Aí a liberdade, você é hóspede da presença de Deus. O Espírito Santo está em você. Então, da mesma forma que Deus olha para você e espera você ir até Ele, isso é um padrão do seu livre-arbítrio. Da mesma forma, você tem a capacidade de escolher por Ele e escolher também ser alguém abençoador nos seus relacionamentos. Escolher continuar no seu casamento. Escolher continuar buscando a conexão com o seu filho que cresceu. Escolher continuar acreditando que Deus tem sim um propósito para você afetivo. A Bíblia diz que Deus dá um lar para os solitários. Onde estão os solteiros? Aqui me deu um sinal. Olha só, muita gente. Uma das melhores dicas para os solteiros é: sempre olhe para o lado. Ô Espírito Santo. Oh, aleluias. Sempre olhe para o lado. Às vezes a sua melhor amiga vai dar um grande casamento.
Ô Espírito Santo, entendeu? Ah, ela é minha melhor amiga. Ei, que papinho é esse, gente? A menina conhece tudo de você, casa com essa mulher logo, ué. Vai dar certo. Então, como você foi feito livre de escolha, para escolhas, você pode optar por ser alguém abençoador nos seus relacionamentos. A Bíblia diz que nós não devemos ir para o caminho do medo, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação, de equilíbrio. Você não precisa se acuar, se paralisar, se frustrar, se congelar quando acontecer uma conturbação relacional nos seus relacionamentos íntimos, porque Deus te deu um espírito de amor, de poder, de moderação, de equilíbrio. Amém? Diga assim: eu tenho o poder do amor em minha vida. Amém? Você não está sozinho naquilo. Deus está com você. O Espírito Santo está com você. O perfeito amor expulsa o medo. João também escreveu isso. Em nome de Jesus, você não vai ter mais nenhum tipo de medo paralisante em relação aos seus relacionamentos. Às vezes você fica bloqueado para um outro relacionamento afetivo em função das circunstâncias difíceis dos anteriores ou do anterior. Mas se você tem o Espírito Santo, você não será paralisado pelo medo, porque o medo é um espírito. O medo é um espírito. Pastor, mas eu sofri muito. Jesus também sofreu e deu certo. A Bíblia fala para os solteiros agora. A Bíblia fala, já vi que eles estão ali, ó. Eu tenho um pedaço. Ó, olha só que forte, hein? Talvez é um ou outro que vai receber isso aí. Mas ó, a Bíblia fala da unção do boi selvagem. Deus tirou Israel do Egito através da força de uma unção semelhante ao boi selvagem. O boi selvagem ele foi extinto porque ele é indomável. Oh, aleluia. O boi selvagem ele não pula cerca, ele derruba. Então a primeira parte é: receba a unção do boi selvagem para seguir o seu propósito e para ser alguém que governa. Você sabia que muitas meninas maravilhosas, homens, estão esperando não um cara cheio de dinheiro, um cara PhD. Se acontecer isso, aleluia, porque as irmãs merecem. Mas a maioria, na verdade, quer um homem de atitude. A unção do boi selvagem. Agora, olha que loucura. Eu estava ministrando esse negócio para os nossos homens solteiros. Me veio um negócio no coração. Eu vou falar, pode ser que um só vai ouvir isso aqui e precisa. O boi selvagem é marcado também pela sua força por causa dos chifres. Olha só, é forte, é forte. Olha só. E o chifre, pode dar risada, mas se for para sua cura, amém. Ó, e o chifre, não tem problema. O chifre, na Bíblia, ele tinha uma conotação de unção, de uma corneta, um sinal de batalha ou de ajuntamento para adoração. Mas o chifre, ele também era usado para ungir reis. Então, se você recebeu um chifre, Deus vai transformar esse chifre
em crescimento e você vai ter uma unção para ungir reis. Deus está fazendo do seu sofrimento um caminho para você aprender sobre adoração, para que você não divida a atenção sua em relação a ninguém. E quando você receber agora uma namorada, uma futura esposa, você vai receber com o coração certo. Deus transforma o nosso sofrimento em aprimoramento, muitas vezes até em ministério. Ministério dos ex-chifrados ou chifrudos. Deus é Deus, impressionante. Como é que Deus vê sempre uma coisa boa em coisas ruins? Aleluias. Pastor, sofri demais, estou com trauma de chegar em mulher. Não, filho. Antes de se casar, Deus está casando com você. Aleluias. Como vencer a batalha entre o medo e o amor? Minha função é controlar a mim mesmo. Eu não posso controlar outras pessoas. Ok? A minha responsabilidade, autonomia e poder é para me autocontrolar. Eu não posso controlar outras pessoas. Meu objetivo e minha prioridade número 1 nos relacionamentos é construir e proteger a conexão. Eu não controlo, não me deixo ser controlado, mas eu sou aquele que sempre mando para o relacionamento teias, para que haja as intenções unidas, os corações próximos, independente da conturbação e do momento. Como construir então relacionamentos saudáveis? Através do amor incondicional. Não importa o que você faça, o amor incondicional diz isto: não importa o que você faça, vou perseguir o objetivo da conexão com você. Eu não vou desistir de você. Não importa o que você faça. Isso é forte. Eu estou na sua vida para te amar, independente do que você faça. Meu Deus do céu. Deus pode fazer isso na nossa vida. Nós podemos decidir, eu quero viver assim. Então, alguns pilares do amor. Em 1 Coríntios 13:3, fala sobre o amor. Como construir os relacionamentos saudáveis? Alguns pilares, o amor é um deles. O amor como um compromisso, uma ação e um resultado. Eu me importo com você e valorizo você. Corpo, alma, espírito. Eu me importo com os seus relacionamentos, com o seu destino. Esse é amor incondicional. É um dos pilares do relacionamento saudável. Outro pilar do relacionamento saudável que tem transformado a nossa igreja é a honra. A honra tem transformado a nossa igreja. A honra é olhar para alguém e reconhecer que essa pessoa, ela tem um potencial divino. Independente daquilo que eu estou vendo. E até independente se essa pessoa me persegue. Honra é dar uma deferência no meu coração, em sintonia aquilo que os céus dizem sobre aquela pessoa. Por isso que quando eu vou aconselhar alguém, não é, ou não são os atributos, a experiência do pastor Fabiano, para atender mais uma pessoa de forma eficaz. Antes, Espírito Santo, o que se fala desta pessoa agora no céu? E aí, muitas vezes, a minha postura vai conectar essa pessoa com os céus. Porque não é o Fabiano que vai mudar alguém, é a própria unção que essa pessoa tem, que procede dos santos. A honra
dizer que o que eu tenho, essa pessoa tem, é o Espírito Santo. A honra é empoderar as pessoas, é não se contentar em ter um grupo de 10, 20, 30 tochas humanas, mas ter milhares de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Talvez você sentou lá atrás, não foi por conveniência não, que você se sente mesmo o último da fila. O mesmo fogo que está nesse altar aqui, pode ser seu, está sobre a sua vida também. A mesma unção dessa igreja pode estar dentro da sua casa. O mesmo céu que nós vemos aqui pode ser a atmosfera frequente na sua segunda-feira, na terça, na quarta. É por isso que a Bíblia fala que se nós honrarmos a unção do pequenino, vamos ter a unção do pequenino. Se nós honrarmos a unção do justo, vamos ter a unção do justo. E se nós honrarmos a unção do profeta, vamos ter a unção do profeta. Igreja brasileira, 40 milhões de evangélicos nessa nação. Ei, falta também nós honrarmos a unção do pequenino e do justo. Senão não vamos ver um avivamento. Se nós ficarmos só na unção do profeta, o que vai acontecer? Idolatria. E aí nós vemos pessoas maravilhosas na nossa igreja brasileira indo embora do país, porque não aguentam idolatria. Porque a idolatria diz assim, é uma desonra. Você tem algo que eu não tenho, apesar de sermos de Deus. Apesar de sermos a mesma família. Ei, se você se vê mais espiritual do que todo mundo na sua casa, redimensione a sua visão. Um só Espírito, um só batismo, uma só fé, um só Deus. As pessoas às vezes me procuram, pastor, o senhor pode me dar essa unção? Eu dou. A questão é a jornada, o processo. Mas nós somos iguais. Isso é honra. A honra nos permite manter altos níveis de valor com relação às pessoas e manter fé nelas. Eu tenho fé no meu marido. Eu tenho fé no meu filho adolescente. Eu tenho fé no meu líder. Eu tenho fé na minha igreja, nos meus pastores. Eu tenho fé naquele meu vizinho. Vamos pegar aí o último resquício de algo de Deus. Nós temos em nós a centelha, a imagem e semelhança de Deus. Eu não posso ver o meu vizinho como um endemoniado. Isso é desonra. Eu preciso vê-lo como alguém feito por Deus, a imagem e semelhança de Deus. E que se o Espírito Santo entrar naquela vida, absolutamente ela será transformada. E talvez você mora ali exatamente porque você será esse condutor para levar não simplesmente argumento. Ei, olha aqui, para de debater a Bíblia com as pessoas. Muitas vezes o que a pessoa só precisa é que o céu venha para dentro dela. Uma oração. Uma oração. E aí depois ela vai se abrir para aprender sobre a fé. Vida cristã não é conteúdo, é experiência. É experiência. Então se a gente honrar dentro de casa, tudo muda. Outra coisa, domínio próprio. Quando pratico o domínio próprio em um relacionamento, assumo total responsabilidade para administrar meu objetivo, que é a conexão. Não é se controlar, é se impor para que o meu relacionamento seja do padrão de Deus. A responsabilidade é outro pilar. É a habilidade para responder. É a capacidade de enfrentar qualquer situação
e fazer escolhas poderosas, que são compatíveis com o que você diz que é. Outro pilar para relacionamentos saudáveis, a verdade. A verdade. Demonstra confiança ao dizer a verdade. O preço da verdade sempre será menor do que o preço da mentira. Tem que falar a verdade nos nossos relacionamentos. Outro pilar, a fé, que é o sobrenatural, que é ativar o poder de Deus. Quem fez o primeiro casamento? Em Malaquias diz que quando há um casamento, sabe quem vem ser testemunha? Quando ele é convidado? O próprio Deus. Ele é a maior testemunha de um casamento. Por isso que tem que dar certo. E por isso que vai dar certo. A fé. A fé. Põe no seu coração, é igreja e família. Família e igreja. Igreja, família. Família e igreja. Por isso que Deus está feliz com a sua presença aqui hoje. A sua família não pode viver sem a igreja. A igreja pode viver sem sua família. Você precisa da igreja. Por isso você está aqui representando sua família. A fé. Quanta coisa você está levando daqui para a sua família. E a visão. A visão é a unidade. É o mesmo propósito. É o mesmo senso de destino. Gente, vamos parar de termos divisões nas nossas casas. A gente não consegue ter o mesmo propósito, sonhar as mesmas coisas, ir para a mesma direção. A gente não consegue nem usar o mesmo carro às vezes. É uma disputa, uma rivalidade, os filhos ficam divididos. É o meu dinheiro, o seu dinheiro, é minha casa, sua casa, seus pais, meus pais. A sua visão é minha visão. Não. Quando você se casou, você não se casou só por causa de uma necessidade física. O casamento também é uma espécie de revelação. Deus permitiu o seu casamento para se revelar no mundo. No mundo. E Paulo diz que, na verdade, o casamento melhor ilustra o casamento do noivo com a noiva. E ele até diz, grande é esse mistério. Então o seu casamento é um ato profético. Por isso que a Bíblia diz que seu leito tem que ser sem mácula. Porque não é só sexo, é revelar Deus. Para o mundo espiritual inclusive. Por isso que o seu leito precisa ser imaculado. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus esteja passando sobre o seu leito nessa noite, para consagrá-lo novamente aos céus. Algumas pessoas dizem, pastor, amanhã a gente vai falar mais sobre isso, à tarde. Padrão de sexualidade. Sabe qual é o padrão de sexualidade? Espírito Santo, o que você quer? Como você se sente à vontade? Não é simplesmente se o outro está confortável com aquela prática. É se o Espírito Santo está recebendo aquele ato profético. Tudo é o Espírito Santo. E nós somos hóspedes da presença. Então, eu, na minha opinião, por onde eu vou, eu sinto que povo de Deus faz pouco sexo. É impressionante. O povo de Deus casado se relaciona pouquíssimo mesmo. São duas coisas que o povo de Deus pouco faz: fidelidade aos dízimos, mensalmente, e sexo. É impressionante. É cada conversa que você não acredita. Há homens essa noite aqui
com dificuldades sexuais, ejaculação precoce, coisas assim, casados. E Deus trouxe ao meu coração que a partir da conexão, na comunicação estabelecida ou reestabelecida nessa noite, todas as limitações sexuais vão embora. Sabe por que você vai dar certo na comunicação? Porque o Deus que te criou se comunica de eternidade a eternidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o Deus do diálogo. É o Deus da conexão, da unidade, do entendimento, da compreensão. Indo para o final aqui, a comunicação, então, compartilhando a verdade interior. O medo da verdade é o grande sequestrador da comunicação. Ah, pastor, eu vou me comunicar, mas quando eu preciso colocar o que eu estou sentindo, é um conflito para mim. Quando você não tem coragem, nem a capacidade de enfrentar a verdade do que sente, pensa e necessita, você acaba transmitindo informações confusas e imprecisas. E às vezes informações falsas. E aí sim que o conflito se estabelece. E aí sim que o medo toma conta. Duas perguntas. Se eu nunca aprender a valorizar e entender o que se passa dentro de mim, como poderei valorizar e entender o que se passa com outra pessoa? Segundo, se eu não me conheço, como poderei conhecer outra pessoa? Alguém com uma experiência e perspectiva completamente diferente, e valorizar a verdade de quem ela é? A resposta para as duas perguntas é: você não pode. Impossível. Ei, eu fiquei durante anos carregando uma verdade, uma mentira dentro de mim, que deveria se transformar numa verdade. Eu fui abusado sexualmente na infância. Amanhã à noite vou falar um pouco sobre paternidade aqui, tem a ver com a minha história também. E eu sempre fui o mais comportado, o estudioso, o melhor filho, entre aspas, nos ambientes que eu passava. E essa questão do abuso sexual me tirou essa coisa que eu tinha como legítima. Eu sou bom, eu não tenho problema algum. Eu fui abusado criança, eu fui uma vítima. Mas eu escondi aquilo, porque aquilo de alguma forma na minha cabeça, de religioso, aquilo prejudicava a minha imagem. Loucura. Eu casei sem falar isso. Casei sem falar isso. E um dia, quando nós tínhamos celebrando a recuperação, agora mudou o nome, eu fui ver como o ministério estava, e naquele dia Deus me falou: você vai falar. Eu olhei para o pessoal que estava na roda e falei: não tem coragem. Já pastor. Fui para casa e conversei com a Vivian e abri meu coração. Depois conversei com o pastor Carlito. Depois, dentro de um esquema que nós estávamos ministrando, um dia eu li meu testemunho para a igreja toda. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei melhor, mesmo, curado, restaurado. Me permiti ser humano, ser gente. Até hoje eu atendo pessoas, em especial homens, que sofreram de abuso até hoje. Porque uma dor curada também se transforma em ministério. Talvez o seu lar conturbado se transformará num ministério abençoado, para cuidar de famílias, de casais. Porque você consegue chorar a dor do outro mesmo. Então,
Como você compartilha a sua verdade interior? Você tem que ser assertivo. É a comunicação assertiva, que diz assim: você é importante, mas eu também sou. Você é importante, mas eu também sou. Você é o marido dessa casa, mas eu sou a esposa. Prazer. Você é o nosso filho, e você tem o seu valor, mas nós somos seus pais, nós também temos o nosso valor. Você tem as suas opiniões, nós temos as nossas. É a comunicação assertiva. E aí, para resumir, a Vivian pode subir aqui já. Tudo que eu tentei passar para você aqui, rapidamente. Eu trouxe esse livro também, você pode adquirir depois lá. Vai te ajudar muito. Mas o que eu tentei construir aqui é alguns princípios. Preste atenção. Preste atenção. Nosso primeiro objetivo em uma conversa é atender um ao outro. Outra coisa, meus pensamentos, sentimentos e necessidades são valiosos e importantes, e os seus também. Quem está entendendo? Olha só como isso é um F5 nos nossos relacionamentos. Não participo de conversas desrespeitosas. Quando os meus pensamentos, sentimentos e necessidades são desvalorizados em uma conversa, interrompo-a e estabeleço um limite claro. Até que o respeito seja restaurado, não participarei. Isso é domínio próprio, é governar, é interferir. Com essa postura você está inclusive protegendo o outro. Outro princípio aqui que resume: precisamos comunicar nossos verdadeiros sentimentos e necessidades para estabelecer confiança e intimidade. Não existe um aparelho eletrodoméstico que a gente ganha quando a gente casa, que a gente acopla na cabeça do outro para a gente perceber o que o outro está sentindo. A gente tem que falar, a gente tem que se expressar, a gente tem que se comunicar e perguntar se o outro entendeu. Outro princípio: a melhor maneira de comunicar meus sentimentos e minhas necessidades a você é usar o discurso do eu e afirmações claras e específicas que demonstram o que eu estou sentindo e experimentando. Vivian, quando eu chego em casa e vejo um tumulto, eu me sinto mal, porque a gente combinou há anos atrás que a nossa casa é um lugar de paz. Eu não estou dizendo que a Vivian é incompetente, porque ela não dá conta da casa, porque as meninas acabam dominando ela, nada disso. É como eu me sinto. Melhor do que dormir emburrado, melhor do que desviar o foco e atacar. Eu me sinto. Pode às vezes até o que eu me sinto não ser a verdade do que está acontecendo, mas eu tenho que me expressar. Outro princípio: não espero que você conheça meus sentimentos e minhas necessidades, a não ser que eu os comunique a você. Outro: quando você me fala de suas necessidades, é minha função ouvir atentamente para entender o que você precisa, como minha vida está afetando você e o que posso fazer para suprir suas necessidades. Meu Deus, só essa frase aqui é libertação. Outro princípio, indo aqui para esses dois restantes: estou comprometido em proteger e cuidar da nossa conexão. Farei o que for preciso a fim de continuar me aproximando de você, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. E é minha função administrar meu coração para que eu possa responder a você
em amor e expulsar o medo do nosso relacionamento. Eu só quero concluir. Olá, boa noite. Conexão é uma corda que te une a alguém. E a minha pergunta nessa noite para você é: qual a qualidade dessa corda? Ela se rompe facilmente? Ou ela é capaz de se esticar até que você, através dela, escute o coração daquele que você está conectado? Às vezes as nossas cordas de conexão são tão frágeis que na primeira situação, na primeira conversa, na primeira postura, no primeiro olhar de alguém, ela rompe. Aí não tem jeito, deixa eu te dizer, tem que começar tudo de novo. Elo por elo. Mas se ela for com uma qualidade tamanha, ela pode se esticar, e o mais lindo, quanto mais a conexão se esticar, ou seja, quanto mais difícil for qualquer tipo de relacionamento, e você já brincou disso quando você era pequena, que a corda tinha que estar bem esticada, para que pudéssemos ouvir aquele telefone de criança. Que em nome de Jesus, quanto mais esticado tiver, talvez, a sua circunstância, o seu coração, mais você escute o coração do outro. Mas a minha palavra é a respeito desse símbolo tão lindo aqui da cruz. Nela eu fui crucificada, você também? Se você não estiver na cruz, nenhum relacionamento seu será duradouro e para a eternidade. Para de querer descer da cruz. Para de querer ser um zumbi. Você já morreu. Os teus desejos, os teus sentimentos, aquilo que você tanto quer impor, talvez para um filho. Meu Deus, como eu passei anos da minha família impondo, porque eu lutava contra o controle e eu não queria ficar na cruz. Mas a cruz que era minha e que Jesus tomou sobre si a minha dor, me lembra que eu preciso morrer a cada dia para mim mesmo, entende? E deixa eu dizer algo para você, a cruz não é lugar de sofrimento, a cruz é lugar de morte. E se cada vez você se sente ofendido com a postura do seu marido, do seu filho, de um amigo, de um namorado, de um líder, porque aqui nós estamos falando de um relacionamento como família espiritual também, significa que talvez você esteja agonizando na dor, sofrendo porque falou, porque se comportou, mas a cruz não é lugar para sofrer, é para você morrer, para receber uma vida nova, para ter os olhares, para ter as audições, os sentimentos de Jesus. Como Jesus ouve o seu marido? Como Jesus vê essa situação? Não mais eu, aí sim eu posso dizer, mas Cristo vive em mim. Deixa eu dizer algo, todos nós queremos logo ir para a nossa casa celestial, onde não vai ter mais problema nenhum de relacionamento. Mas sabe, a cruz é o caminho de casa. Quanto mais eu morro e mais eu entendo o processo de crucificação do meu eu, mais perto de casa eu estou. O que são as ofensas? As ofensas, muitas vezes, é um símbolo, é um marco, é uma lembrança de que eu estou agonizando na cruz. Para de ficar ofendido por tudo. E crucifica a sua ofensa. Durante muitos anos, a ofensa fez parte do meu corpo agonizante na cruz. E eu me olhava agonizando na cruz. Jesus decidiu morrer. Sabia que não foi a cruz que matou Jesus? Jesus decidiu morrer. A ti entrego o meu espírito. Eu quero nesta noite tão breve, poderíamos ficar falando a noite inteira a respeito disso, mas diante de tudo que o Fabiano falou, porque nós estamos num público tão eclético, talvez foi a primeira vez que você ouviu tudo isso. Talvez você já tenha ouvido isso, talvez hoje você ouviu de uma maneira diferente. Cada dia nós somos diferentes. Eu não posso ouvir a mesma mensagem todos os dias, porque todos os dias eu estou diferente. Mas eu preciso que você entenda que relacionamentos nascem de mortes, para que algo nasça. Porque se o grão de trigo não cair
E não só cair, a Bíblia é linda. Ela diz que o grão de trigo precisa cair e morrer. Tem muita gente caída no chão, frio. Tem muita gente agonizando porque não decidiu morrer, mas sabe, o broto não vai nascer se você não morrer. Não basta só estar caído. Que em nome de Jesus, nosso desejo de estar aqui neste lugar é partilhar um pouco da nossa morte e vida, para que pudéssemos viver aquilo que o Senhor mesmo já separou para mim e para você. Amém? Amém. Eu quero que você fique em pé, por gentileza. Se você quer receber um super coração nessa noite, para ser essa pessoa que, por onde passar, independente das circunstâncias, sempre manterá o amor aceso. Alguns anos atrás, uma grande marca produtora de filmes fez um filme de um cavalo especial. Esse cavalo, na década de 70 e meados dos anos 80, ele ganhou tudo que podia ser ganho ali nas corridas nos Estados Unidos. E esse cavalo, ele chamou a atenção dos veterinários. E quando ele morreu, eles decidiram abrir o cavalo para ver se tinha alguma coisa visível que o fazia diferente. Ele tinha um coração pelo menos 3 vezes maior do que dos outros cavalos. Ele tinha um super coração. Seu coração pesava 10 quilos. E por isso também ele era imbatível. E carregando uma dona de casa, eles dois, essa dupla, fez a história das corridas de cavalo nos Estados Unidos durante muitos anos. Deus quer te dar esse super coração, que vem depois da morte. E morte é renúncia. Abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, dos meus sonhos, das minhas ambições. Não porque eu nasci para simplesmente viver e ser monitorado por um Deus caprichoso, egoísta. Não, porque quando eu faço isso, eu vou para o meu destino. E o meu destino e o seu é algo tão lindo. É algo tão especial. É algo que tem poder para transformar esta cidade, nossa nação e o mundo.